Olá, eu sou Aparecido Donizete e este é o seu canal Diversunto. Hoje eu quero falar sobre o plano perfeito, o plano que Deus traçou para a sua criação. Isso é muito importante, tá? Nós estudarmos sobre esse plano da criação de Deus para nós podermos entender alguns assuntos e muitos deles que estão sendo aí ensinados na internet, está levando as pessoas a crer de forma errada. Vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Mas eu vou dividir também ele em parte, vou pôr ele depois por partes na internet. Antes eu quero pedir, se inscreva no canal, dê um like aí, clique no joinha e também compartilhe o vídeo, tá? Clique aí em inscrever no canal, não custa nada, é de graça, é rapidinho, tá? Ajuda o nosso canal aí a crescer. Por favor, muito obrigado. Então vamos lá, vamos entender o plano da criação de Deus. Deus não foi pego de surpresa em nada, tá? Para vocês saber que Deus tem um plano na sua criação, você precisa acreditar que Deus é soberano e tudo que Ele fez está dentro da sua vontade, dentro do seu querer. Nada foi por acaso e em nada Ele foi surpreendido. Até mesmo porque tudo já foi feito antes desse nosso tempo, tá? Porque Deus trabalha em dois tempos. Tem o tempo, o Kairos de Deus, né, que é o tempo eterno, e tem também aí o nosso tempo, que é o tempo clono. Quando eu falar do tempo de Deus, eu vou falar do tempo eterno e do nosso tempo que nós vivemos, né, que Deus preparou para nós vivermos. Eu vou falar então do tempo concreto, né, onde as coisas estão concretizando. A Bíblia diz, Cordeiro morto antes da fundação do mundo, nome inscrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso é no tempo eterno de Deus, tá? Se você pegar o tempo eterno, você vai ver que todas as coisas já estão nuas e patentes diante de Deus. Porque não é que Deus está no tempo, mas o tempo está em Deus. Deus ele é de eternidade a eternidade. Então não existe passado, presente e futuro para Deus. Simplesmente Deus é. Se nós pudéssemos entrar no tempo de Deus e voltar lá na criação do homem, Deus está lá agora criando o homem, Deus está lá no julgamento do homem, todo o tempo, né, está em Deus. Então, o que você imaginar da eternidade, ela está preenchida por Deus. Por isso, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus. E aí diz, e quando tudo lhe estiver sujeito, quer dizer, tudo Deus já sujeitou. Mas quando tudo lhe estiver sujeito, então ele vai entregar o reino ao Pai e se sujeitar ao Pai. Hebreus também, capítulo 2, verso 8, diz, todas as coisas foram sujeitadas a Jesus, mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Por que não vemos? Porque no nosso tempo ainda não aconteceu, tá? As coisas estão acontecendo. A Bíblia diz, Cordeiro morto antes da fundação do mundo, no plano eterno. No nosso tempo, quando que o Cordeiro foi morto? Há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, não podemos perder de foco, né, que existe o tempo de Deus e o tempo ao qual nós vivemos nele, né, que é um tempo onde as coisas vão concretizando. Então, tudo que existe está dentro do plano de Deus, tá? Ah, o pecado faz parte do plano de Deus? Sim, o pecado faz parte do plano de Deus. Agora, o porquê o pecado deveria existir, não sei te explicar. Penso eu que talvez, porque Deus sendo justiça, não é que Deus pratica justiça igual nós. Deus é a própria justiça. Então, Deus sendo justiça, talvez por isso precisasse da existência do pecado. Talvez Deus precisou dar, oportunidade ao contraditório. Deus precisou permitir que o pecado existisse, tá? Mas não estava fora do plano de Deus. Toda a sua criação, acredito eu que ele precisou que o pecado existisse, porque senão ele faria sem que o pecado viesse à existência.
E eu creio que ele fez isso devido à sua justiça. Ele teve que dar oportunidade ao contraditório, para depois ele vencer o pecado, e vencendo o pecado, então a sua criação pode viver a eternidade livre do pecado. Então todo esse plano de Deus, embora ele tenha surgido nele o pecado e não pegou Deus de surpresa, Deus quis que o seu plano acontecesse mesmo assim, mas este plano, ele é firmado em verdade, justiça e amor, tá? Nada fora disso. A base do pecado, ela é a mentira, assim como a base da santidade é a verdade. Então Deus criou os seus anjos e Deus não criou lei para os seus anjos, tá? Deus deixou os anjos na liberdade. E um deles criou o pecado, né? Criou a mentira. Tanto que Jesus diz, João 8:44, Jesus diz assim, que quando o diabo fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele fala do que lhe é próprio. Ele não pegou de uma outra pessoa, ele não copiou de alguém. É algo que é dele mesmo. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem que é pai? Pai é aquele que gera, aquele que traz a existência. Então o diabo é o autor da mentira, automaticamente o autor do pecado, né? Porque foi aí que surgiu o pecado através da mentira, e a mentira virou a base de todo o pecado.